Itinerante. Ventos que levam ao norte. Um podcast apresentado por Adventista Centro-Oeste. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao programa, ao terceiro episódio do nosso podcast Itinerante, Ventos que levam ao norte. Esse é um espaço para a gente trocar ideias, conceitos, experiências na caminhada, na jornada cristã. E eu não faço isso sozinho, faço com você que está aí acompanhando a gente e também com os convidados que já estão aqui na mesa e na internet com a gente. Falando em internet, eu vou começar já apresentando a nossa convidada web. É a Julie Delmiro. Tudo bem, Julie? Tudo bem. Ah, legal. Bom que você está participando com a gente. Fiquei sabendo que você tem uma página na internet, é no Instagram? Isso. A minha página se chama Cozinha Adventista e eu tento levar a alimentação saudável e a reforma de saúde para várias pessoas. Legal. Então você é uma pessoa fitness. Fitness não é a palavra. Ainda bem, né? Eu Ainda sou bem. fitness. Mas legal, Julie. Seja bem-vinda e participe à vontade aqui do nosso programa, tá? Obrigada. Eu estou aqui também recebendo novamente nesta semana o pastor Jomarson Silva. Ele é o líder do Ministério Pessoal aqui para a região centro-oeste do Brasil em relação à Igreja Adventista. Pastor, como é que você está? Estou bem, prazer estar aqui e vamos continuar a nossa jornada itinerante. Pastor Jeconias Neto, líder para ADRA, para ASA, tem vários ministérios, vários envolvimentos aí com a igreja e tem até o Ministério Pessoal, né? Você aí tem o Clube do Livro, Por aí. com ex-detentos, um trabalho muito legal. Prazer estar aqui, Guilherme, contigo mais uma vez e vamos em frente. Estamos juntos nessa viagem itinerante. E eu tô com a Bianca com K, tá? Bianca Santos. Ela é da área da psicologia. Ela cuida dos jovens do OIM, que é o Ano em Missão, e também do Instituto de Missão. Isso. Legal, tem muito a contribuir com a gente, com a visão Prazer. jovem, da visão da psicologia, e vai ser uma conversa muito produtiva. É um prazer, gente, estar aqui hoje. Obrigado, viu, Bianca? Gente, não se esqueçam, nós temos aí, para você que está acompanhando a gente, 2 hashtags oficiais. Esse é o terceiro programa, nós já temos aí um ritmo legal, já muitas pessoas engajadas. Então não se esqueça de interagir com a hashtag Geração Missionária e a hashtag ItineranteCast. Nós somos aí Adventistas Centro-Oeste nas redes sociais para você identificar e curtir os outros conteúdos dos episódios passados. Gente, o pessoal está junto comigo aqui, vamos começar? Vamos lá? Então vem você também, tá? Amigos e amigas, nos 2 episódios que a gente passou aqui neste mês, que foi o início, né, do nosso podcast, nós entendemos que todos têm dons, habilidades, e aplicando esses dons se torna um ministério. Basicamente, resumindo aí os 2 primeiros episódios aqui do nosso itinerante. Agora eu quero entender como criar o ministério, passo a passo, a importância da gente se envolver e se existe um segredo para que o ministério seja bem sucedido. Mas antes da gente entrar nessa parte mais técnica, nessas perguntas mais específicas, quero dar a oportunidade para as meninas começarem no nosso programa. Bianca, o que é que você acha dos ministérios que a igreja já tem, já oferece? Você se envolve em alguns deles, entendendo já os primeiros conteúdos do nosso programa? O que você tem a dizer aí sobre esse conteúdo, aplicando na sua realidade? Ai, nossa. Gente, não quero começar a ser polêmica, mas sendo um pouquinho. Nossa, já começou. Se prepare para a bomba. Eu vou Porque embora. quando a gente pensa em ministérios, a gente logo pensa nas ações que a nossa igreja faz e assim vai. E aí, eu ouvi os últimos 2 podcasts e aí eu lembro que o pastor falou sobre uma ação, né, a ação do abraço. E aí isso me trouxe uma lembrança do tipo, muitas pessoas pensam que isso é um ministério completo. E aí não é um ministério nesse sentido. Diz o pessoal que vai pra rua, dá abraço grátis? Isso, abraço grátis, aí umas coisas bem pontuais. E isso é ministério, esse é meu ministério. Só que o ministério ele vai muito mais além do que só uma coisa pontual. Ele envolve interdependência do outro. Você tem que ter contato íntimo com o outro. E não tem como você ter contato íntimo com o outro, sendo que você faz uma coisa pontual e rápida. Aquela pessoa vai ali e vai embora, rapidamente. O que ela está dizendo, então, que na ação do Ministério do Abraço, para ser mais específico, a pessoa que a gente abraça, que a gente entra em contato, ela não tem a oportunidade de ter um contato
profundo. Não só esses ministérios, mas também vários ministérios de curto prazo. A gente tem que começar a repensar o que nós estamos fazendo ali. Qual é o nosso objetivo ali? É simplesmente ir lá e fazer aquela ação e dar aquele cesta básica, roupa e tudo mais? O que isso está impactando naquela comunidade, naquela cultura? Porque a gente tem que pensar, mesmo que a gente vive aqui no Brasil, cada local do Brasil tem um tipo de cultura, cada família tem um tipo de cultura. O que aquela ação que a gente está fazendo está impactando verdadeiramente na vida daquela pessoa como Cristo e como desenvolvimento pessoal da pessoa, para Cristo. Será, pastores, e também a nossa amiga Julie, que está aqui, precisa de todo esse planejamento para desenvolver o ministério, toda essa preocupação, essa visão mais burocrática? Ou é só pegar e fazer? Quero entender o que vocês pensam disso. Eu vou deixar para o meu amigo Jonas. Acho que depende muito da proposta do ministério, né? O que ele se propõe? O que ele se propõe a fazer? Se em determinada região, localidade, a opção que você tem é um contato rápido, porque você tem pessoas passando ali e você não tem como parar para a pessoa para fazer algo mais a longo prazo. Se essa é a oportunidade, é a necessidade que se apresenta, por que não? Agora, se restringir só aquilo, aí de fato... né? Então, eu entendo. Aqui eu dei o exemplo do Ministério do Abraço, poderia ter dado outro exemplo, foi o que veio na cabeça. Né? Mas se pega aquele ministério ali e a partir daquele contato rápido que teve, você conseguiu... Lembra que nós falamos no último episódio? Corações abertos para o Evangelho. Num contato rápido, se identificou uma pessoa absolutamente aberta, em estado de sofrimento e que deu abertura para algo que viria depois... Por que não? Vamos pensar no ministério. Eu estou totalmente de acordo com o que a Bianca colocou aqui também. É preciso ter ministérios que sejam não só apenas de crescimento, mas de desenvolvimento. Não só apenas de grande impacto ali momentâneo, mas que de fato possa consolidar alguém no caminho no Evangelho. Agora, a gente precisa também observar que dentro do corpo de Cristo existem vários membros e que esses membros eles desempenham funções diferentes, porque nem todo mundo tem o dom, por exemplo, de trazer diretamente para a vida, né? Uns eles conseguem falar para grandes massas e outros eles fazem um trabalho específico perto, mais cercano, que de fato pode tocar o coração. Então, olhando para a nossa comunidade, nós precisamos entender que há diversidade de dons e tem gente que não tem aquele dom de, calma aí, deixa eu trazer essa pessoa para a minha vida, para a minha casa, para os meus movimentos aqui. Não, mas eu tenho o dom de fazer um contato rápido. Isso não quer dizer que ela não seja cristã ou que ela esteja evitando o contato com pessoas. Mas tem gente que, de fato, ela tem dons diferentes, né? Sim. Eu acho que a gente pode a Julie aqui. Julie, você acha que existem ministérios que não são saudáveis para a igreja, ações... A gente estava discutindo aqui um pouquinho sobre... Saudável é com ela mesmo, né? Mas, enfim, existe alguma ação, algum ministério que seria inválido? Olha, sobre o ministério que não é saudável, eu lembro de um vídeo que o Camelo na Agulha fez, sou suspeita de falar Camelo na Agulha, né? Mas tem um vídeo que fala sobre o ministério da crítica, que tem muitas pessoas na igreja que... em vez de desenvolver um ministério útil, se ocupam em observar defeitos dos irmãos e falar coisas indevidas, assim. Então, realmente, um ministério que não funciona dentro da igreja, a meu ver, é o ministério da crítica. Agora, todo ministério que é desenvolvido buscando a salvação das pessoas e com a dedicação verdadeira é útil e é bem-vindo, sim. O que ficou claro para mim, e para todos nós que estamos acompanhando, que para criar um ministério nós precisamos ter algum planejamento. Sim. Nós precisamos identificar quem nós vamos alcançar, como vamos fazer isso. Me passa a sensação de que existe um planejamento, um passo a passo, para que a gente crie uma utilidade usando os nossos dons e aplicando ao ministério. Sim, por quê? Por que eu falei sobre isso?
Porque justamente a gente quer fazer alguma coisa, né? E às vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente planeja e vai fazer alguma coisa. Só que a gente não pensa nisso, qual é o objetivo, qual é o nosso público-alvo. Quando você falou, Bianca é psicóloga do Instituto de Missão, e aí é minha divulgação do Instituto de Missão da UCOB. Quando você vai para o Instituto de Missão, primeira pergunta que a gente faz para você criar o seu ministério é: qual é a sua paixão? Qual é a sua paixão? Qual foi o motivo que você mais entrou em contato com Deus e sentiu que Deus estava ali, sentiu que você se sentiu totalmente completa com Deus? Aí a gente pergunta qual é a sua paixão. Depois a gente perguntar qual é a paixão da pessoa e a gente identifica, a gente direciona a pessoa para entender qual é o modo financeiro. Porque muitas vezes nós adventistas, e eu falo para nós jovens adventistas, a gente pensa que a igreja tem que pagar tudo. A gente pensa que a igreja tem que custear tudo e que não tem métodos financeiros que a gente consiga correr atrás. Deus nos deu os dons. Deus nos deu o dom para a gente correr atrás e mentalidade, capacidade, cognição de correr atrás para desenvolver isso. Então, qual é a sua paixão? A metodologia financeira que você vai? Qual é o seu público-alvo? Agora sim, agora que eu já entendi o meu chamado lá na frente, que vocês explicaram, né? Lá nos outros episódios, meu chamado lá na frente, qual é a necessidade, qual o local aqui que eu vou desenvolver todos esses pontos. E por falar em necessidade, tem 4 ingredientes que são fundamentais para o ministério. Você gosta do número 4, né? Gosto. 4 dons. Essas modinhas de passos é comigo mesmo. Vamos lá. É verdade, velho. 4. Ó, necessidade, habilidade, disposição e disponibilidade. Sim. Então, a pergunta é, se não tem necessidade, não tem por que ter um ministério. Então, às vezes eu tenho a necessidade, mas eu não tenho habilidade para poder atender aquela necessidade. Então, tem que ter as duas coisas. Vamos dar um exemplo? Eu tenho uma comunidade carente, essa comunidade eu tenho várias crianças que têm tempo ocioso, aquela comunidade não tem lazer, opção de lazer. E a criançada com tempo ocioso vai para as drogas, enfim. Eu tenho a necessidade. Eu tenho agora a minha comunidade, nós temos as habilidades necessárias para poder ocupar o tempo dessa criançada. Aí tem um cara aqui que é um professor de educação física, tem uma menina ali que é boa de organização para fazer a secretaria, o cadastro dos meninos, tem a galera que é boa de divulgação. Juntamos essa galera com habilidades, cada um se somando ao outro, eu faço um ponto interdependentes, e agora nós vamos, com essas habilidades, criar um ministério para atender essa demanda, essa necessidade. E essa galera tem disposição e disponibilidade. E é interessante que a gente também pode se municiar das ferramentas que a igreja já tem para atender, por exemplo, nesse sentido, que é o Clube dos Bravadores, cara. Sim. Se a gente observar o Clube dos Bravadores dentro de uma realidade carente, é uma das maiores ferramentas hoje. Tem um ministério organizado. Exatamente. Mas e o ponto de contato? Será que eu preciso ter essas pessoas que de fato vão identificar, que vão gerenciar, que vão criar isso aí, que vão executar? E eu falei aqui do professor de educação física, porque o que vem na minha cabeça? Fazer um ministério, uma escolinha de futebol de salão na quadra do bairro. E isso é muito interessante que você falou, e teve um ponto que o Jaconias falou em os 2 episódios anteriores. Se você não escutou, tá ligada no... Se você não escutou, você escuta aí atrás, porque ele falou assim, que nós temos que parar de pensar assim. É uma frase que, geralmente, nós brasileiros usamos muito. Vai que Deus te capacita. Na verdade, Deus passou 3 anos com os discípulos capacitando eles. Então, nós precisamos saber exatamente qual é a nossa ação e qual é a nossa habilidade naquele ponto. Não vai que Deus te capacita, não. Você tem que se capacitar. E claro que nós somos limitados e Deus nos dá mais capacidade para aquela habilidade que a gente se desenvolveu. E isso foi legal, porque sabe essa velha frase, Deus envia, né? E depois ele capacita, né? Ao contrário, Deus capacita e depois ele envia. Porque todo mundo recebe habilidade da parte dele. E é por isso que muitas missões acabam no... Vou usar essa palavra, no fracasso, porque são pessoas mal preparadas que vão e aí não sabem o que fazer. E como é que o Espírito Santo pode te usar numa capacidade, numa habilidade que você devia ter desenvolvido antes de ir? O que a gente tinha que ter falado no primeiro episódio. Por trás de todo dom existe um chamado. Um chamado. Então, eu identifiquei a minha habilidade,
ali já tem um chamado de Deus para uma ação que você vai agora com a tua criatividade desenvolver. E existe também a possibilidade da gente aprimorar os dons que Deus nos deu. Porque, por exemplo, a gente já citou esse caso aqui. A gente pode ajudar as pessoas a se desenvolverem para o ministério, por mais que elas aparentemente não tenham aquele dom. Porque eu posso capacitá-los para isso, eu posso ensiná-los para isso. Quando Cristo chamou os seus discípulos, o que eles sabiam fazer? Era pescar peixes e não homens. Ah, mas eles têm habilidade de pescar homens. Não, eles têm habilidade de pescar peixe. Então, Cristo trouxe os discípulos para capacitá-los, para municiá-los de habilidades e também, sobre todas as coisas, de uma visão, de uma causa que era o Evangelho. E eu já vi muitos missionários muito tristes. E assim, a gente tem que parar para pensar nisso seriamente, gente, porque depois do processo da missão que a gente faz erroneamente, num local que a gente não tem habilidade para desenvolver, a gente acaba adoecendo. Porque a gente pensa, eu não fui útil para Deus, eu não fiz um bom trabalho aqui. E quando eu pergunto para alguns missionários, tipo, mais ou menos assim, o que você poderia ter feito? Ela, eu sei que eu não sou a melhor. Eu pergunto e falo, então o que você é melhor? Eu sou melhor nisso. Então por que você não foi fazer uma missão nisso e nisso? Seria uma coisa totalmente diferente, menos doença mental, menos adoecimento mental, na verdade, no campo missionário, por desenvolver um trabalho que não é seu, é para outro. Trabalho no que é seu. E é justamente essa é a proposta do ministério, você fazer o que você já foi municiado por Deus para fazer. O que me leva a concluir é que o dom, ele diz mais ao indivíduo. O ministério, ele envolve a comunidade, ele envolve mais pessoas. Sim. Queria até colocar para a Julie aqui, para entender um pouquinho. Imagine, Julie, você citou aí do Camelo na Agulha, você tem aí especialmente uma página, Cozinha Adventista. Imagine se não tivessem todas as pessoas para contribuir, os produtores, o pessoal que interage, que gera conteúdo. No caso do Camelo na Agulha, se tivesse ali só o seu esposo, ele que é o Igor, né? Sim. Tá na dúvida, irmão? Pensou? Tá caindo na internet. Que ela deu até caiu. Eu não sei se ela tá me ouvindo. É o delay, né? Tem um Mas eu queria perguntar para ela ouvir. da importância desse ministério, porque é um ministério que ela está desenvolvendo, como família, como o esposo. A importância de todos ali cooperarem para gerar um conteúdo. É a integralidade do corpo, ou seja, o corpo ele é o encaixe de vários membros, né? O membro não é o corpo. O corpo precisa de cada membro ali. E essa concepção de corpo, ela é muito importante para o ministério. Porque é bem melhor eu tocar o ministério com 4, 5 do que sozinho. Porque nós vamos nos somar, as nossas habilidades vão se encaixar e vão se somar umas às outras para a execução do ministério. E aqui está algo interessante que foi citado aqui, que é a questão das críticas e da convivência, né? O corpo de Cristo, vários membros que convivem e tem vários ministérios diferentes, né? Eu acho, né, tem uma frase que eu gosto muito, que unidade na igualdade é apenas uma farsa, né? É na unidade e não na igualdade que, de fato, nós nos fazemos relevantes. Por quê? Né? Unidade se faz com diversidade. Unidade se faz com diversidade. Como é que eu vou exercer a unidade ou a união se eu não sou diferente? Entende? Sim. Então, esse conceito da crítica e tudo, as críticas são ótimas para o ministério. As críticas são ótimas para o ministério. Mas com soluções. Ou talvez não, sabe? Às vezes a pessoa vai fazer uma crítica, não vai dar a solução, é o jeito dela. Só que eu preciso entender também da perspectiva dela. Por que ela só critica? Nós vamos trabalhar isso no próximo episódio. É interessante isso. Que é a questão de avaliar a eficácia, já fica propaganda, a eficácia do ministério. Na semana que vem. Mas, para hoje ainda, eu queria entender. Existem passos? Que passos eu preciso dar para organizar um ministério? Então, já tem o Desbravador na igreja, já tem ali o Geração 48, já existem várias iniciativas que a igreja já propõe. Mas eu preciso tomar esses passos dentro desse ministério que já existe? Ou esse cuidado, essa avaliação existe apenas em algo pioneiro? Veja, quando a gente fala de ministérios que já estão consolidados, já tem ali, quase que você tem todo um programa já pré-estabelecido para criar ou para desenvolver esse ministério. Vamos agora pensar em fazer um ministério do zero, né? Você percebeu que tem uma habilidade específica ali, tem uma necessidade a ser atendida. Então vamos lá. Primeiro, o quê? O que é um ministério? Uma descrição simples
do que é esse ministério. A segunda coisa, por que desse ministério? Quais são as necessidades, as demandas que serão atendidas pelo ministério? Esse é o porquê. Quem são as pessoas que serão necessárias? Quais são as tarefas? O público-alvo. Porque se você tem tarefas para serem executadas, eu tenho que ter pessoas para executar essas tarefas. Eu vou precisar de um secretário, eu vou precisar de alguém para fazer a divulgação, eu vou precisar de alguma técnica ali naquela ação. Né? Uma estrutura. Esse é o quem. O quando? Qual é a periodicidade? É uma vez por mês, uma vez por trimestre, ou uma vez por semana daquela ação? Esse é o quando. E o como? O como é de que maneira eu vou fazer o evangelho passar por esta ação. Para que ela não seja algo meramente social, como que eu vou fazer dele uma isca para alcançar a pessoa com o evangelho? Aí você tem o onde vai ser executado e o custo, né? O quanto, né? O custo da operação desse ministério. Parece algo até básico, mas deve ser discutido isso no momento de criação de um ministério. A gente se junta aqui, vamos sair. Mas aí acaba se frustrando, como você tinha falado, Exatamente. Né? E é isso que acontece e está acontecendo. E eu acho que esses podcasts é justamente praticamente um apelo para essas ações que a gente vê que estão sempre batendo na mesma tecla e voltando. E o que acontece? Eu, como jovem, vejo vários jovens falando assim, que já fizeram vários tipos de missão, sabe? Tem cada missão para cada pessoa. Eu já fiz 1 ano em missão, eu já fiz tal missão, eu já fiz essa. Não foi para mim. E aí eu tento explicar que talvez aquela missão realmente não tenha sido para aquela pessoa, tem outro tipo de missão. E aí a gente fica frustrado, porque não traz desenvolvimento nem para o outro e nem para a gente. Por quê? Porque nós não temos interdependência. Teve um missionário uma vez, em um atendimento, que ele perguntou para mim, tem como eu simplesmente ir lá, pregar e não entrar em contato com ninguém? Porque eu não gosto de falar com ninguém. Só subir ali. Eu só gosto de ir lá, pregar e ir embora. E eu falei assim, tem como você ter intimidade com Deus sem ter intimidade com o outro? Aí ela foi pensando, ela falou assim, é só eu pregar. Eu falei, infelizmente não, nós somos seres humanos sociais. E quando a gente deixa de ter esse social com o outro, nós nos afastamos do outro e automaticamente nós nos afastamos de Deus. Ó, a Julie voltou. A Julie voltou. Julie, tá ouvindo a gente aí? Voltei! Julie, vou fazer a pergunta mais uma vez. Você é casada com o Igor, né? Sou casada com o Igor. Ainda bem. Graças a Deus. Julie, como seria o desenvolvimento dos projetos que vocês têm apenas com uma pessoa, apenas com o Igor, apenas com você na sua página? É importante que o ministério seja realizado em comunidade, com a colaboração de todos? Claro, sozinho nada funciona. Aquele velho ditado que andou em sol não faz verão. Como que iria ser desenvolvido tantos vídeos, tanto conteúdo sozinho? A nossa mente consegue pensar algumas coisas, né? Mas executar sozinho é uma tarefa quase impossível. É verdade. Precisa da participação de todo mundo. E a missão, ela exige isso, que todo mundo esteja integrado e envolvido. Era isso exatamente que a gente estava falando antes de você voltar, e você voltou para contribuir. Porque nós precisamos realmente de pessoas ao redor, nós precisamos, para ter uma missão real, a gente precisa ter essa interdependência do outro. O que eu não consigo, o outro consegue. E o que o outro não consegue, o outro consegue. Eu acho que até a atuação de um pastor... E aí se forma um corpo. Isso. Acho que até a atuação de um pastor não se dá apenas no púlpito, na pregação, como você estava dando exemplo, né? Às vezes a gente passa a admirar o pastor ou o professor, não é pelo conteúdo, pela pregação, pela aula, é pela convivência. Eu queria agora pegar um exemplo de um ministério, de um projeto que deu certo. Nós já entendemos que precisamos de uma estrutura de pessoas envolvidas, já pegamos aqui algumas dicas sobre como estruturar e planejar um ministério. Eu queria perguntar para o pastor Jeconias, qual foi o passo a passo, qual foi o processo de criação para o seu ministério pessoal do Clube do Livro, com o ex-detentos? Vamos entender na prática aqui de um projeto que deu certo. Olha, primeiramente a gente observou que não havia nenhuma iniciativa para poder atender essas pessoas, né? Não havia nenhuma iniciativa por parte da nossa igreja, pessoal e tal, e tudo isso. Por que nós pensamos isso? Porque há uma necessidade. Há uma necessidade de buscar o perdido, e vamos falar em números.
Hoje nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. São 800 mil pessoas cumprindo pena no Brasil. Nós estamos falando aqui de 800 mil famílias. Nós estamos falando aqui de uma população assolada por pessoas que estão vivendo um contexto de criminalidade, porque o preso, ele também afeta quem vive na comunidade, porque ele faz os crimes, ele comete crimes, ele faz mal à sociedade, enfim. O projeto do Ministério Carcerário foi criado para poder atender às demandas dos encarcerados e das suas famílias. Primeiro ponto, cara, o ministério precisa ter base bíblica. Se o ministério não está atrelado à palavra de Deus, não é ministério, é um projeto comum. E a palavra de Deus deixa claro, né, em Hebreus capítulo 3, versículo 1, né? Lembrai-vos dos presos, como se presos estivesse com eles, dos maltratados, como maltratados fosse também vós no corpo, né? Cristo diz que ao visitar um preso, nós estamos visitando a Ele mesmo. Então, assim, o evangelho, ele é esse, de buscar e salvar o perdido. E não buscar e salvar quem se parece comigo. Porque muitas vezes a gente vai, poxa, eu vou fazer um pequeno grupo aqui, eu vou fazer um projeto aqui para salvar gente parecida comigo. Beleza, é válido, mas também a gente tem que olhar para o mundo as vielas dessa vida são distintas, são muitas. Assim como quem participa do ministério são pessoas diferentes, quem é atingido, quem se beneficia com esse projeto também são diferentes, né? Então os passos foram esses, né? De identificar, formar uma equipe, capacitar essa equipe, entender os contextos e liderar cada dia, né? Só para fechar seu exemplo, você tem quantos ex-detentos ali no Clube do Livro? Vocês se reúnem para ler um livro? Você explicou um pouco no O Clube do Livro hoje tem 15 ex-detentos, né? 12 deles já são adventistas do sétimo dia, e hoje eles são aqueles que fazem projetos através da ADRA e o Ministério Público do Trabalho de leitura dentro das unidades, e eles ganham para isso, né? Então, esse projeto não só possibilitou que eles fossem adventistas do sétimo dia, mas que eles estivessem hoje desempenhando e estarem aí dentro das políticas públicas. E é assim, é a coisa da minha vida, digamos assim. E só para... Parabéns! Muito legal, muito legal. E para não gerar confusão, o Jeconias disse que o ministério tem que ter uma base bíblica. Isso não significa que ele tem que estar descrito na Bíblia. Vai que o cara lá, ele gosta de skate, ele vai fazer o ministério com os skatistas. Não tem skate na Bíblia. Mas quando ele diz base bíblica, é a questão da proclamação do evangelho, é a questão de você salvar o perdido. E por meio dessa habilidade, dessa atividade, desse hobby, eu transformei isso em uma ação efetiva para salvar alguém. E uma coisa que eu vejo no seu ministério, pastor, desculpa de cortar, é que realmente a gente vê se o ministério realmente está dando certo. Não é fatal, viu, gente? Tem vários pontos para ver. Mas é uma coisa que você não pegou e ficou só para vocês. O ministério, aquela ação, ela tem que impactar tanto a comunidade que você está e a comunidade fora, além mar. Ou seja, o seu ministério está impactando além mar e outras pessoas vendo e falando, vamos também fazer parte. Porque se não ficasse só aqui, ia morrer aqui. E as outras pessoas que também precisam desse evangelho? É o aspecto do ministério que a gente forma novos líderes e discípulos que vão reproduzir. Exatamente. Bom, gente, nós estamos já quase acabando o podcast do discipulado. Eu queria até interagir mais um pouquinho, antes de a gente terminar o programa de hoje, com a Julie. Julie, a gente ouviu aqui alguns passos de projetos que lidam com pessoas no ambiente real, na vida, no dia a dia. Você já lida com pessoas no ambiente virtual. Como é que é esse projeto? Presencial também. Olha aí, que legal. Presencial também. Por que você diz o presencial? Porque você tem... esse ministério sai da rede social? Oi, amiga de profissão. Foi combinado? Não foi combinado, mas prazer. Mas eu queria entender se esse planejamento, essa pesquisa, esse cuidado também se aplica para um ministério, por exemplo, nas redes sociais, onde tudo é mais digital, distante, vamos dizer assim. Não importa qual o seu campo, se seja presencial ou virtual. É preciso muita dedicação. Não importa se é na internet, nas férias, eu gosto de dedicar a minha profissão ao voluntariado. Então, é muito comum nas férias me reunir com uma turma de outros profissionais e a gente se lança no campo e vai atender as necessidades Na internet, a gente consegue alcançar pessoas e lugares que de outra forma a gente não conseguiria atingir.
Então, não importa onde você esteja, você precisa dedicar muito. E se Deus não for a base, esse projeto não dá certo. Porque uma hora você se cansa, você sempre precisa estar produzindo conteúdo. E se Deus não for o seu motivador, infelizmente o trabalho acaba rápido. Eu acho que essa temporada tá muito interessante. A primeira tá começando agora itinerante e parece que nós já viajamos bastante por vários destinos, porque a gente aprendeu pra caramba. Muito legal. Na semana que vem a gente vai justamente falar sobre esses pontos. Como medir ou como saber se o ministério, se aquele projeto está sendo eficaz. Como é que eu meço? Ou como é que eu tenho essa comparação? Como é que eu comparo se ele realmente está sendo eficaz ou não? Então eu convido o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, o pessoal que está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio digitais para acompanhar na semana que vem. Mas eu acho que a gente pode concluir o episódio de hoje. Aprendemos já que todos têm um dom, todos têm uma paixão, gostei desse termo que você colocou. Todos precisam aplicar isso e colocar em movimento, isso se chama ministério. Ficou claro para a gente que nós precisamos nos dedicar, planejar, entender qual a necessidade para que tudo isso tenha um efeito. E se você é um líder que você está em dúvida do seu ministério e de criação, nós temos o Instituto de Missão da Alcob justamente para te monitorar, te guiar nisso. Então venha com a gente, que a gente está aqui justamente para te ajudar nisso. Se inscreva, venha que a Alcob está bem preparada justamente com pessoas eficazes na sua habilidade para te guiar nisso. Encontre o seu ministério, o seu dom, a sua paixão, se envolva e você vai se surpreender com os resultados na sua vida e na vida de outros também. Foi muito produtivo o programa de hoje. Eu queria agradecer cada um dos convidados. Começo pela internet, antes que ela vá novamente, né? Já vou aproveitar que ela está no ar com a gente. Julie, Delmiro, muito obrigado, viu, Julie? Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui. E até, quem sabe a gente se encontra em outro episódio aí da nossa jornada itinerante. Desculpa aí o problema de conexão. Mas foi produtivo, deu para você contribuir bastante. Valeu, e sucesso aí no seu ministério com a Cozinha Adventista, página aí no Instagram. Obrigado. Bianca, muito obrigado também. Obrigada, gente, foi um prazer. E continua ouvindo o podcast. Você citou bastante os episódios anteriores e vem mais pela frente, tá bom? Vai ser um prazer. Valeu. Pastores, encontro vocês aqui, Jeconias e também o João Marson. Semana que vem a gente tá junto com quem tá acompanhando a gente. Um tchau, uma despedida aí pros nossos amigos. Valeu, galera. Valeu, Bianca. Valeu, Julie. Foi muito bom estar com vocês aqui. Faço das palavras do João as suas minhas. Tchau. 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 Não se esqueçam da hashtag, tá? Hashtag Geração Missionária e ItineranteCast, além de nos procurar e nos identificar nas redes sociais Adventistas Centro-Oeste. Ali você fica sabendo do site, de outros conteúdos e novidades do nosso projeto. Um abraço para você, até lá. Tchau.